Quer saber quais as possíveis alternativas para a crise entre Bolsonaro e Sérgio Moro? Quais os crimes cometidos? Questões jurídicas descomplicadas. É aqui, no Direito Direto, pra você. Pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que a gente agradece muito, viu? Nós separamos esse vídeo em duas partes, por uma questão didática. Esse primeiro bloco explicará os possíveis crimes cometidos e as investigações em andamento. O segundo bloco irá tratar especificamente das possíveis resoluções dessa crise. Bom, vamos lá. As acusações começam quando o ex-ministro Sérgio Moro deixou o governo justificando que o presidente Bolsonaro estaria tentando interferir em investigações em andamento, quando fez a troca do diretor-geral da Polícia Federal, Valeixo. Moro, em um pronunciamento em rede nacional, afirmou que Bolsonaro queria uma linha direta com alguém que pudesse trocar informações diárias sobre as investigações. A respeito dessas investigações, algumas precisam ser explicadas aqui. Temos dois inquéritos muito importantes para Bolsonaro. O primeiro diz respeito a uma possível participação dos filhos dele em um esquema de disseminação de fake news. Já o segundo inquérito trata das manifestações ocorridas no dia 19 de abril, as quais são alvo de uma investigação em razão de tratarem de manifestações possivelmente antidemocráticas. Moro, além disso, deixou claro que não assinou no Diário Oficial da União a exoneração de Valeixo, o que poderia configurar o crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Quer dizer, inserir uma declaração falsa com o fim de alterar a verdade ou criar alguma obrigação. O ex-ministro da Justiça justifica sua saída em razão da autonomia total dada pelo Executivo para indicações de organização de operações não mais existirem. Ou seja, Moro estaria sendo vetado pelo Executivo. Bolsonaro, por sua vez, não negou as insinuações de que queria maiores informações das investigações em andamento, mas afirmou que isso seria um direito do presidente da República. Ainda diz que Moro havia concordado com a alteração da Polícia Federal, com o diretor da Polícia Federal, mas que somente poderia ocorrer após a sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. Em seguida, Moro enviou ao Jornal Nacional prints de uma conversa entre ele e a deputada Carla Zambelli, deixando claro que não aceitaria troca de cargo por apoio político. Além disso, apresentou print de conversa entre ele e o presidente da República, dando a entender que Bolsonaro queria afastar a Polícia Federal de inquéritos relativos a deputados bolsonaristas, de uma operação iniciada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Há sim uma possível ilegalidade nesse inquérito, já que o Supremo Tribunal Federal poderia estar utilizando de superpoderes, em razão de o Ministério Público não estar diretamente incluído nas investigações, mas sim a própria Suprema Corte. Apesar disso, se essa conversa for real, fica claro o interesse de Bolsonaro em impedir a Polícia Federal de investigar os seus aliados. Em todo caso, após esse caos institucional, o Procurador-Geral da República instaurou um inquérito para investigar tanto Bolsonaro quanto Moro. Bolsonaro está na berlinda pelos seguintes crimes: falsidade ideológica na exoneração de Valeixo, obstrução de justiça em razão de intervir em operações policiais em andamento, advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal, em razão de ter patrocinado um interesse particular frente à administração pública, e prevaricação, artigo 319 do Código Penal, em razão de ter retardado ou deixado de praticar um ato expresso em lei. Já Moro está na berlinda pelos seguintes crimes: calúnia, artigo 139 do Código Penal, em razão de ter acusado Bolsonaro de crimes afetando sua honra, caso não consiga comprovar as acusações feitas, é claro. E também por difamação, artigo 139 do Código Penal, já que imputou a Bolsonaro fato ofensivo à sua reputação. Bom, esse é o fim do primeiro bloco. No próximo bloco, nós iremos analisar as possíveis conclusões desse caso. É possível um impeachment? Quais as consequências legais? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, já que essa foi mais uma análise do Direito Direto para você.